Seja muito bem-vindo ao canal. Nós estamos nesse mês aí falando sobre memória, esperança e alegria. E hoje a gente vai falar de um assunto que às vezes você pode até pensar, mas não tem muito a ver não, né? Mas nós vamos falar sobre alegria mesmo em lágrimas, mesmo com aquele choro durando a noite toda, né? A alegria, ela é possível sim vir. O mundo diz que há uma diferença, né? Que não é possível vocês terem uma alegria e também chorar ao mesmo tempo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, tá? E nós vamos aprender que mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo o choro durando uma noite toda, é possível sim a alegria existir nesse meio, tá? E eu já quero trazer aqui o Salmo 35. Olha o que ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você já tenha ouvido falar desse salmo, né? E isso aqui não é só uma poesia, uma frase para nos animar, não. Isso é verdadeiro. É possível, sim, experimentarmos a alegria do Senhor, ter uma alegria brotando dentro de nós, de dentro para fora, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio àquela situação difícil, né? Então, existe uma alegria que ela não nega a dor. Ela sabe que tem aquela dor, que existe uma dor, né, um motivo, mas só que ela não se prostra a essa dor. O Salmo, ele não diz que não haverá choro, né, mas ele reconhece uma noite difícil, né, a gente lê isso, né, mas também ele afirma, né, ele fala que tem uma vírgula aqui, né, que esse choro, ele não é eterno. E isso, gente, muda tudo. Nós precisamos essa intensidade que muitas vezes se joga quando a gente está passando por algum momento difícil, algum problema, alguma situação. Às vezes a dor ela é tão intensa que ela acaba nos atordoando, nos tirando o prumo, né? Só que nós precisamos lembrar que há uma promessa de Deus na nossa vida, que mesmo em meio à dor, ao choro, é possível sim a alegria vir, e ela vem. Não é que esse salmo ele não fala de uma possibilidade, que a alegria talvez, possivelmente, ela chegue amanhã. Ela vai chegar. E isso, se eu não treinar a minha mente, tá? Se eu não treinar a minha mente, firmar isso no meu coração, eu não vou conseguir ter essa firmeza quando o choro chegar, a dor vir, as lágrimas escorrerem pelos meus olhos, tá? Então muitas pessoas, elas acreditam que alegria e lágrimas não podem coexistir, tá? Só que espiritualmente, justamente em meio às lágrimas que a alegria mais profunda, ela pode nascer. Ela pode nascer. Por que ela pode? Estou usando esse pode nascer aqui. Porque se eu me entregar para a dor, a alegria não vem. Se eu deixar me prostrar, né, deixar a dor tomar conta do meu coração, da minha mente, eu focar só aquilo, vivenciar aquele momento doloroso, eu não vou dar oportunidade para essa alegria tocar dentro de mim, brotar dentro de mim. Então, não é como um sentimento leve essa alegria, tá? Mas ela é uma certeza silenciosa de que Deus ainda está presente, entenda? Deus ainda está agindo, né? Ainda está escrevendo a minha história. Então, sabe, muitas vezes a gente coloca um ponto final. Quando a gente está passando por alguma situação, a gente já fala, olha, é o fim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, pum, ponto final, né? Esse é o problema. E aí a gente fala, cadê Deus? Deus não está existindo, mas eu já estou determinando aquilo para minha vida, né? Deus não age assim, não força a barra, eu preciso tomar uma decisão. O que eu quero? Onde eu vou acreditar? Né? Aquilo que está acontecendo de mal na minha vida. Eu vou deixar realmente agora Deus agir? Né? Eu vou começar a colocar em prática aquilo que eu sei de quem Deus é? Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, né? Isso eu falo para mim, mas estou passando para vocês também. Não esperem criar raízes, né? Uma raiz forte no Senhor no dia da dor. Porque no dia da dor, a sua raiz já deve existir e já deve ser forte para conseguir te manter em pé, tá? Então, fique atento nisso. Um outro ponto aqui.
caminhar, mesmo em meio às lágrimas, isso é um ato de fé, tá? É quando você continua orando, mesmo quando você está cansado, continua acreditando, mesmo sem entender, né? Ou continua avançando, mesmo ferido, mesmo com dor. E isso gera um impacto poderoso dentro de nós, porque, gente, é nadar contra a correnteza. Então, quando eu decido dar esses passos, né, ter essa firmeza, né, dentro de mim, de que eu preciso continuar, independente do que está acontecendo, isso vai me fortalecendo, tá? E quais são os impactos que gera dentro de nós quando decidimos prosseguir? Primeiro, você desenvolve uma resistência espiritual. Lembra que eu falo de fugir do processo? É aqui que muitas pessoas desistem. É aqui que muitas pessoas começam a ter aquele sentimento de autopiedade, de se vitimizar, de não reagir, e aquela coisa vai tomando conta do coração, né, minando, né, as emoções, a mente também sendo bombardeada. O inimigo precisa só de um pouquinho, né, só de você acreditar que não vai dar certo, isso já é o suficiente para o inimigo. Então nós precisamos mudar isso. Não sei qual a luta que você está passando, mas mesmo em meio a toda essa turbulência, você precisa resistir. Porque cada vez que a gente tem esse tipo de atitude, começa a ter o quê? Uma resistência maior dentro de nós, né? Como eu sempre falo, né? Às vezes você vai numa academia, você começa com peso mínimo, até o seu corpo evoluindo. Mas à medida que o seu corpo evolui, você precisa também evoluir nos aparelhos, né? Aumentar mais a força, o peso, para que haja resultado. Então, assim, não adianta eu querer algo lá, que está lá na frente, se eu não passei pelo processo para me preparar para tal coisa. Então, cada situação que eu passo na minha vida e venço, tomo a decisão certa, né? Não pego o atalho, eu resisto, né? Não sou convencida pelas mentiras do inimigo ou pelas mentiras das próprias emoções, né? Os sentimentos nos enganam muito, né? Então, quando eu resisto, eu deixo a palavra firme dentro de mim, eu confronto as mentiras do inimigo, eu começo a criar essa resistência espiritual aqui dentro, tá? Então a dor, ela não consegue mais me paralisar, né? E ela passa a ser algo que me fortalece. Ah, mas como assim, Cidiane? Sentir dor, né? É bom? Não é isso. Só que cada vez que você passa por algo difícil e você vence aquilo te dá uma resistência, uma força maior, tá? Então você aprende que pode sentir que é tudo bem, só que não permaneça. Você decide não permanecer naquela situação. O segundo ponto aqui, a nossa fé, ela amadurece. E, gente, nós estamos precisando amadurecer. Quantas pessoas que estão ainda, já estão há tanto tempo, conhecem a palavra, né, caminham com Jesus há tanto tempo, tem uma caminhada aí com o Senhor, só que não tem uma pegada, né? Ainda tomam leite, precisam de leite para sobreviver. E o Senhor quer que nós passamos esse estágio, assim como o bebê, né? Ele não precisa, ele passa, vai crescendo, vai evoluindo, ele já precisa de comida sólida. Nós precisamos também disso, precisamos deixar de sermos imaturos, tá? Então a nossa fé, ela vai amadurecendo. Então a fé, uma coisa fica bem clara, não é o que eu sinto, tá? Mas sim o que eu decido sustentar, mesmo quando os sentimentos não acompanham, tá? Então, muitas vezes nós somos paralisados por quê? Ah, mas eu não sinto isso. Ah, não tenho essa vontade. Ah, eu não senti isso, né? E a gente começa a dar desculpas e desculpas. Precisamos, sabe o quê? Aumentar nosso tempo com o Senhor. Porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu caminho com Ele, mais eu falo sim para Ele, mais eu vou ficando o quê? Preparada, amadurecida, eu vou entendendo melhor as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E já aqueles problemas que aparecem, já não é mais aquela coisa horrível. Eu tenho muitos exemplos da minha própria vida que antes me derrubava, né? Acontecia alguma coisa, eu já desanimava, eu ficava triste ou muito brava, enfim, hoje essas coisas continuam acontecendo,
Só que a minha atitude é totalmente diferente. Nós não podemos mais nos prostrar para os nossos sentimentos, tá? Independente do que eu estou sentindo, Deus continua sendo Deus, eu tenho que ter meu tempo com o Senhor, querendo ou não, mas eu preciso estar ali. A nossa carne, gente, ela não quer a presença do Senhor, fique bem claro isso, tá? Ela não quer que você pare, a sua carne não quer que você adore o Senhor, que você levante, agradeça a Ele, ela não quer. Você pode ver que é muito mais fácil a gente abrir a boca desse tamanho para murmurar do que para agradecer. Então, fica aí, a gente fica muito atento com isso, tá? Terceiro ponto, a nossa intimidade com Deus, ela aprofunda mais. Olha só, então veja só o processo. Quando eu não pulo o processo, isso vai me levando à maturidade, ao crescimento. Então, eu começo a entender que nas noites de choro, né, que acontece na minha vida, é onde eu encontro Deus, um Deus que me consola, um Deus que me abraça, me sustenta de forma real. Entende? Então, olha como isso é importante entendermos esses pontos aqui, tá? Mas como que eu posso ter alegria mesmo na dor, tá? Primeira coisa, não é ignorando o que você sente, nem fingindo que nada está acontecendo, tá tudo bem, tá? Mas é mudando o foco, entendeu? Mude o foco, tá? Não deixe mais esse problema virar um gigante na sua vida. Mude o foco. Não deixe o problema tomar o lugar de Deus aí dentro de você. Mude o foco, tá? A alegria em Deus, ela vem quando decidimos escolher olhar além do momento. É só um momento, isso vai acabar. Isso é passageiro. Então eu preciso fixar os meus olhos adiante, tá? Além daquilo que está acontecendo. Então, quando você precisa começar a lembrar das promessas do Senhor. As promessas do Senhor é para esse momento também, né? Quando você decide confiar no caráter de Deus, né, mesmo sem entender dos processos, você está mudando o seu foco. Então, não fique só olhando para isso. Uma das coisas que eu aprendi muitas vezes é sair, é dar uma volta, né? Não é ficar quietinha. Antes eu achava que eu ficando quieta, eu preciso só de um tempo sozinho que vai melhorar. Não melhorava. Hoje eu preciso sair, né? Abrir a porta de casa, dar uma volta, respirar outro ar, lembrar, poder encontrar um lugar onde eu comece a falar: Senhor, olha como o Senhor é maior do que tudo isso. Então nós precisamos sim fazer algo por nós. E muitas vezes a gente quer socorrer todo mundo, a gente socorre todo mundo de casa, de fora, mas quando é para nós, a gente não faz nem o mínimo para nós. Então fique atento, porque se você parar, você talvez seja mãe ou um pai que está assistindo esse vídeo, ou um filho, se você parar muitas vezes, para o restante. Então assim, cuida, né? Eu gosto de dar o exemplo do avião. Então quando a gente vai lá antes de decolar, vem a aeromoça, explica, né, dá todas as orientações, lá fala: olha, se acontecer alguma coisa, descer a máscara de oxigênio, coloque em você primeiro, depois você coloca na pessoa do teu lado, porque se você não se ajudar, como você vai ajudar o outro? Precisamos ficar muito atentos com isso, tá? Então, essa alegria, olha só, no momento do choro, olha o que ela vem e diz para nós, tá? Eu posso estar chorando, mas eu não estou sem esperança. É esse o significado dessa alegria, né? Ou está difícil, mas eu sei que Deus está comigo. Olha o que essa alegria também faz. Eu não vejo nada ainda, mas eu sei que o amanhã vai chegar e tudo vai melhorar. Então, existe algo muito forte nisso que muitas vezes não percebemos. Sabe o quê? As pessoas estão nos olhando. As pessoas aí ao seu redor te olham, elas te observam, elas podem não falar nada, mas elas estão reparando qual é a sua atitude diante de qualquer situação, tá? Então, essas pessoas, elas nos observam, né? Para saber não só quando está tudo bem, mas qual é o meu comportamento, minha atitude quando o dia não está tão bem assim, tá? Então, uma pessoa que permanece firme, que continua caminhando, que não abandona Deus no meio da dor, se torna uma referência viva, tá? Não porque essa pessoa é perfeita, mas porque decidiu não desistir. Eu sempre falo que o mundo está em busca, as pessoas estão em busca de referência.
Hoje tem tantas pessoas tendo ídolos, outras coisas aí de ídolos, que dá... É horrível, nem vou falar nada aqui, assim, né? Mas assim, dá desespero, é isso que eu falo. Por que você não pode se tornar uma referência, não um ídolo, mas uma referência para as pessoas ao seu redor? Ensina elas a como vencer o dia mal. Mostra para elas como que você consegue. Mas para isso você precisa decidir em avançar, tá? A sua postura em meio à dificuldade pode ser a resposta que alguém está procurando. Já pensou nisso? E a sua resistência, ela pode inspirar alguém a não parar. Ou a sua fé em meio às lágrimas pode reacender a esperança de quem já desistiu. Olha como a nossa postura diante do dia mal, ela é muito importante. Tá? Como eu disse, não espere criar raiz no dia mal, você já tem que se preparar antes, porque no dia mal você tem que lembrar que você tem uma raiz firme no Senhor e Ele não abandona. Tá? Então você também se torna prova de que é possível passar pelo vale sem perder a resistência. E no fim a promessa permanece, né? A noite ela pode ser longa, pode vir o choro, a dor, né? As lágrimas podem ser intensas, mas a alegria vem. Repete, a alegria vem, tá? E quando ela vem, a gente consegue perceber que não foi só sobre o amanhecer chegando ao amanhecer, né? O dia amanhecer, vamos usar melhor essa frase, vamos melhorar aqui, né? Mas foi sobre quem você se tornou durante a noite. Gente, eu falo assim que no nosso silêncio, no travesseiro, quando a gente busca o Senhor, mesmo em meio à dor, nas madrugadas, aí no choro, na dor aqui, aquele peito apertado, faz a diferença na nossa vida. Nós não continuamos da mesma forma. As coisas podem até não ter melhorado, ter tido uma solução boa, enfim, mas como eu disse, né, a alegria ela traz tanta certeza dentro de nós, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem permitido que a dor tem te parado, te paralisado? Ou você tomou uma decisão de caminhar mesmo em meio às lágrimas? Conta o seu testemunho. Às vezes você não quer deixar aqui no comentário, não quer se expor, tudo bem, mas procure alguém que esteja precisando e fale um pouco de você. Fale qual tem sido o seu posicionamento diante das situações, né? A dor, ela pode até nos visitar, tá? Mas ela não precisa nos paralisar. Por isso eu digo, decida continuar, tá? Porque quem caminha com Deus, mesmo chorando, sempre encontra o amanhecer, tá? Gente, é isso. Olha só, né? Alegria mesmo em meio a lágrimas. Isso contradiz o que o mundo fala, né? Mas para Deus, quando nós buscamos Ele, né? Nós não deixamos Ele de lado, Ele muda sim toda a situação, mas Ele não começa por fora, Ele começa aqui dentro de mim e de você, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.